vai ser o segundo semestre, certo? Segundo semestre, vocês sabem que engloba o terceiro e o quarto bimestre, né? Então, teve só uma mudançazinha básica, mas foi coisas poucas, certo? E a gente pede a gente pede que esse segundo semestre, né, que é o terceiro e o quarto bimestre, seja bem proveitoso, né? Que vocês possam ter mais proveito no que vocês irão estudar, no que vocês irão fazer, porque como eu já havia falado aqui para vocês, em relação à nossa volta, a gente não sabe quando é que volta, a gente não sabe se volta esse ano, né? Eu já disse para vocês, né? Vai de acordo com o decreto do governador e do governante da cidade. Mas é como eu estava falando, né? É uma coisa bem improvável, né? Que eu creio que a gente continue nas nossas aulas remotas, ou seja, nas nossas aulas online, até o final do ano, certo? Convido saúde todo mundo aqui, olhando, assistindo o que as tias estão falando, certo? Mas como eu falei para vocês, o motivo da reunião ontem foi sobre os simulados, as notas, né? A frequência dos alunos que precisam ter presenças, né? Precisam que vocês estejam presentes, certo? É importante isso. As atividades, né, que a gente sempre pede para vocês estarem enviando, né? Porque pode algum dia vocês chegarem a precisar, né? Em relação à recuperação, foi falado tudo isso na reunião, certo? Mudou um pouquinho, vai ter os planejamentos também, a gente vai ter, nesse dia não terá aula para vocês. Enfim, são N coisas que foram faladas ontem na reunião, e quem não assistiu, né, perdeu de tirar as dúvidas, mas perdeu assim, né, que eu digo que não estava lá no momento, mas que pode assistir a gravação, certo? Porque tudo ficou gravado, ok? Então, assim, gente, como eu falei para vocês, hoje já é sexta-feira, né? Tia, Estamos. Oi. é que eu queria perguntar sobre aquelas provas que vão ser escritas agora. Vai ter aula no dia delas? Não. Ó, é assim. Não é prova escrita. Deixa eu falar para vocês. O que é que vai acontecer? A gente estava fazendo antes 3 simulados, digamos, né? A gente fez o simulado, aquele simulado teste foi só para vocês testarem, certo? Aí nós tivemos o simulado 1, que foi referente à avaliação parcial, simulado 2 também, e o simulado 3, que foi respectivo à avaliação bimestral. Então, nós tivemos 3 simulados, certo? Praticamente um atrás do outro. Tivemos um, aí passamos uma semana de aula, depois tivemos outro, certo? Aí passamos uma semana de aula e tivemos outro. Estava muito em cima, era simulado prova por cima de prova, né? Digamos que seja assim, certo? E era muita coisa, tanto para vocês quanto para nós professores, certo? O que é que o Cesaías decidiu? Desses 3 simulados, vão ser apenas um, certo? Para dar a nota. De acordo com esse simulado, quem atingir a média, ok. Quem não atingir a média, vai fazer a recuperação. Essa recuperação não vai ser igual ao simulado, vai ser uma recuperação subjetiva. Quando ele fala subjetiva, quer dizer que é uma recuperação escrita, certo? Como assim? Aí, vou dar um exemplo, tá? Foi o Pedro Miguel me perguntou. Digamos que o Pedro Miguel ele fez o simulado. Aí ele não atingiu a média, né? Ele tirou um 5, um 6, né? Eu tô só dando exemplo, tá? Eu sei que você não é menino de tirar essas notas, mas eu tô dando exemplo, porque você me perguntou. Digamos que tu tirou um 5, né? Em ciências. Aí você ficou de recuperação. Você irá fazer a recuperação como? Igual a um trabalho, certo? Eu vou passar as questões, você vai me responder as questões escritas subjetivas, certo? Como é que vai ser? Eu entregarei essas questões ao colégio. Vocês irão pegar no colégio.
e depois irão responder e deixar lá no colégio novamente, certo? Depois vocês irão, o colégio se responsabiliza de me entregar, ok? Vai ser dessa maneira. Mas, lembrando, essas questões são de recuperação, só para quem não atingir a média. Quem atingir a média só faz o simulado, entendeu? Fez o simulado, tirou 8, 9, 10. Ô, tia, É dessa maneira que vai funcionar, ok? Pode falar, Isabela. Que a ô, Isabela tia, vai me pedir para falar, Ô, moça. tia, Oi. esse ano vai ter aluno nota 10? Como assim? Ter aluno nota 10. Assim, em relação ao aluno nota 10, creio eu que não irá ter, certo? Mas, tipo assim, provavelmente, né, será daqui para o final do ano, até perto no caso, o terceiro bimestre. Eu acho que, pelo que eu entendi o seu Isaías falando ontem na reunião, quem atingir, né, no caso, os 28 pontos, aí eu acho que fica livre do final, certo? Mas, assim, daqui para lá a gente avisa bem direitinho. Por isso que é importante a necessidade de vocês estudarem, de vocês se esforçarem, né, para poder tirar notas boas, né? Porque isso vai contar muito, entendeu? E provavelmente será dessa maneira que vai ser feito, tá bom? Pode falar, Yasmin. Tia, eu queria falar pra tia, porque eu não tô vendo a tia, minha tela tá branca. Pois é, mas aí a minha câmera tá ligada. Eu acho que é só questão de internet mesmo, tá? Eu vou sair e entrar de novo pra ver se dá algum jeito. Uhum, tá bom. Pronto. Vamos lá, né? Continuando aqui. Pronto, eu expliquei para vocês como é que vai funcionar, né? Dessa maneira, ok? E vocês se esforcem para tirar notas boas, né? Estudem, estudem para as provas, os simulados. Vai ter férias, sim, Joana, só em dezembro para janeiro. A gente agora vai só estudar, tá bom? Bem, Mas vai aliás, ser igualzinho, ano. Próximo ano vai ser a mesma coisa de férias. como é, amor? Vai ser igualzinho o próximo ano, porque próximo ano, dezembro e janeiro, também vai ter férias, né? Aham, exatamente. É só a gente completar os 200 dias letivos, tá? Ok? Tia, Oi. dias letivos são dias de sábado, né? Não, dias letivos são os dias da semana, os dias que a gente tem aula, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo são finais de semana, não conta como dia letivo, só se o sábado a gente tiver aula, no sábado letivo. Pode falar, Bela. Ô, tia, ano passado a gente tava no quarto ano, não era? Não, ano passado vocês eram do terceiro. Era, tia. Era. Agora Quarto nós ano. estamos no quarto ano. Não, que tinha dois terceiros, né? O terceiro A e o terceiro B. Ô, Vocês tia, era, o terceiro B era ali no pátio e o terceiro A era lá naquela sala perto da sala da Graciana. tia, não vai ter 7 de setembro esse ano. Não, amor, não tem, viu? Infelizmente nós não teremos, né? Pronto, vamos aqui dar continuidade com a nossa aula, né? A tia tirou algumas dúvidas de vocês. Depois a gente conversa mais sobre isso, tá? Vamos lá. Como vocês sabem, nós estamos encerrando o nosso livro de artes, né? Temos esse conteúdo dessa semana e temos o Tia, conteúdo da outra semana. nós nunca fizemos nem. Fizemos um dever com eles. Tia, aí quando termina o livro de arte, a gente vai para a oficina de negócio? Isso, a gente vai para a oficina de negócios, ok? Pronto, vamos lá, né?
Na aula passada, eu passei para vocês, né, que era na página 109, que foi usar o corpo e a voz, né? Passei para vocês as atividades aí da página 110, 111 até a 114, né? Na 110, que era a questão 1, era para vocês terminarem a narrativa apresentada de maneira que Qual os vários livro, sinais tia? tenham características diferentes, né? Vocês iriam utilizar essa imagem e iriam terminar, né? Uma em comédia, outra em drama, outra em humor e outra em tragédia, certo? Aí era vocês, livro de artes. Era vocês que iriam criar isso aí, certo? Isso, desse jeito aí mesmo, viu? Ok. Muito bem, Yasmin. Pronto. Na questão 2 da página 111, vocês iriam observar nessas 4 situações, marcar um X na cena que melhor representa a palavra não. A primeira imagem, ela não representa muito bem a palavra não, né? Por quê? Porque é como se eles estivessem brigando, né? Ô, tia, eu marquei a primeira imagem. Não, não. A que representa é a segunda imagem, onde tem esse menino moreninho e essa menina conversando. Ela tá com o dedo assim, ó. Certo? Então, é essa segunda imagem que representa Eu marquei o a não, terceira. tá? É essa segunda imagem que representa. A terceira imagem abaixo, ela pode até ser que represente, mas não, né? É como se fosse um diálogo, certo? E a última imagem também não. Então, vocês irão marcar a segunda imagem, ok? Pronto. Na questão 3, o livro me deu respostas, tá? Era para vocês colocarem, né, qual era, descrever o tipo de sentimento que tivesse representado em cada situação, né? Vou colocar aqui para vocês. Nessa primeira imagem, nós temos aí um meninozinho chorando, né? Então, ela representa a tristeza, tá? Tristeza. E eu coloquei assim: triste, alegre, pensativo e doente. Aí, aqui na segunda imagem, Tia, representa o quê? A alegria. tia, Oi. tia, eu botei assim, ó, triste, feliz, curioso e doente. Uhum. Não, assim, ó. Peraí, só um instantinho. A primeira imagem representa a tristeza. A segunda imagem, a alegria. A terceira imagem, dúvida. Ele está com dúvidas, certo? Porque ele faz aquela carinha assim, ó, pensando se é ou se não é. Então, ele está em dúvida, né? E a última imagem, dor, né? É como se ele estivesse sentindo alguma coisa, certo? Tia, o meu eu botei assim, chorar, alegria, pensando, doente. Pois é, quase isso, mas ele quer o sentimento, né, representado, tá? Eu coloquei Tia, aí eu no chat. coloquei tristeza, alegria, pensativa e doente. Pois é, basicamente isso aí, né? Só que eu coloquei com outras palavras, mas dá certo também. Agora, represente com o desenho do seu corpo como você fica quando está furioso, sorridente, relaxado e sonolento. Vocês Tia, iriam posso desenhar, mostrar o meu? Desenhei uma fazer esses pessoa 4 sorridente. desenhos, certo? Vocês iriam fazer esses 4 desenhos de acordo com o corpo de vocês, quando vocês ficam nesse sentido aí. Ô, Tia, posso tia, mostrar o meu? Pode? Tia, eu posso falar na questão 3 o que eu coloquei? Pode. Eu coloquei triste, alegre, dúvida e doente. Uhum. Pronto, desse jeito aí mesmo, viu? Só que, Alice, tu deveria ter colocado. São 4 desenhos, né? Um furioso. Hã? A imagem da tia tava preta, mas já Um furioso, um sorridente, um relaxado e um sonolento. São, no caso, 4 desenhos, certo?
Tia, o meu, ele ficou assim, ó. Pronto, ok. De dente, sonolenta e relaxada. Uhum, pronto, ótimo. Certo? Muito bem. Na 4, gente, na página 113, era para você escolher uma narrativa, né? Que vocês todos conhecessem, certo? Ou Tia, seja, né, vocês iriam escolher um do que vocês gostassem, né? Porque não tinha como a gente entrar em consenso e ficar, eu gosto dessa, e a gente ter que escolher um. Então, eu pedi, como vocês estão em casa, só um instantinho, amor, deixa eu terminar. Assim, ó, eu pedi para vocês fazerem o quê? Para vocês escolherem apenas um, né, que vocês gostassem, e vocês fizessem, né, aqui abaixo, certo? Cada um fazia a sua, tá? Na questão 5 era aquela parte da mímica, certo? Que era para vocês fazerem uma brincadeira, aí vocês iriam fazer onde? Em casa, né? Ok? tia, o meu, ele ficou muito legal. Porque, tipo assim, o meu pai, ele fazia mímica e eu tentava adivinhar. Aí, aí ele fez assim, ó. Amo você, amo a mamãe, amo o Didi, amo nossa casa. Uhum. Ok. Tia. Ô, tia, eu posso falar? Pode falar. Porque na 3, né, debaixo do quadradinho que era para fazer você, tem ao final de cada criança deverá representar outra situação com seu corpo para os colegas tentarem identificar. A tia leu já isso daí? Mas isso aí é como a tia falou, vocês teriam que representar para os colegas, entendeu? É como se a gente estivesse ao vivo na nossa sala de aula, entendeu? Por isso que eu nem li, certo? Na 5, eu desenhei uma menina fazendo bailarina e a outra imitando tipo uma minhoca. Uhum, certo. Pronto, né? Corrigida aí as questões, a gente encerra esse conteúdozinho aí. E nós vamos começar, gente, aí agora na página 115, né? 116, a parte das artes integradas, né? As artes integradas, elas irão falar do processo de criação, matrizes estéticas culturais, patrimônio cultural, arte e tecnologia, né? Vocês estão vendo essas imagens aí, onde passa na parte das artes integradas, né? São diversos tipos de artes, certo? Na página 116, a gente vai iniciar com o quê? Com o leitor e a fabulação, certo? A gente vai iniciar isso aí, né? Quando lemos ou ouvimos histórias, é comum nos transportarmos para o mundo que está sendo descrito no que estamos lendo ou ouvindo. Quando ele fala isso, ele está falando isso por quê? Porque assim, ó, quando a gente, por exemplo, se eu contar alguma história aqui para vocês, vocês vão fazer o quê? Vocês vão se imaginar no mundo daquela história. Ou, se vocês forem ler alguma história, vocês também irão se imaginar no mundo daquela história, né? Aí eu vou contar uma história de contos de fada, da Cinderela, da princesa. Aí você, automaticamente, você se imagina vestida de princesa. Se imagina lá naquele palácio, né? Você se imagina nisso aí. Tem gente que até sonha, né? Por exemplo, alguém conta aqui alguma história para mim, que eu estou no castelo, que eu vou viver desse jeito, e acaba que, quando chega a noite, a gente acaba sonhando vivendo aquilo ali. Por quê? Porque foi o que a gente ouviu, certo? Na literatura, gente, a fabulação, ela é a sequência dos fatos da narrativa. A narrativa é o quê? Uma contação, né? Vocês já sabem. Que pode ser fantasiosa, né? Com fantasias, pode ser mágica, né? Que tem algumas magias, e transreal. Quando ele fala transreal, é como se você estivesse vivenciando uma coisa real,
né? Mas ali que fosse baseado naquela história, certo? Uma narrativa que traz para o mundo real um mundo fantástico e irreal. Quando ele fala que traz para o mundo fantástico e irreal, quer dizer o quê? Que ali você está tendo um mundo de fantasias que não é realidade, mas que você imagina que seja, né? A sua mente, o seu psicológico imagina que seja real, só que é apenas fantasias, né? Diante dessa fabulação, gente, é possível desenvolver a criatividade e a fantasia. Como assim, tia? Imaginando algo que na realidade não aconteceria. É isso que eu estou acabando de dizer para vocês. Às vezes a gente escuta histórias e a gente acaba pensando que aquelas histórias podem se tornar realidades ou que elas são reais, mas que apenas não passa de fantasias. Tia, Oi. Nevou em São Paulo, mas não nevou aqui. Pois é, aí quando a gente fala de histórias, né, de contos de fadas, né, dessas histórias que a gente sabe que não aconteceu, a gente imagina o quê? Que aquilo ali pode acontecer com a gente. Mas não, são apenas histórias lidas, né, contadas, narrativas, certo? Tia, quando Oi. eu terminar de explicar, eu posso ler um livro? Lê um tia, livro. O nome do livro é Estrelas Cirandeiras. Eu posso ler depois para te explicar? Pois é porque assim, ó, o nosso tempo, Yasmin, como eu sempre falo, é corrido, né? Eu estou explicando, aí vou explicar a atividade para vocês. Quando a gente pensa que não, já é 9h20, aí, infelizmente, nunca dá tempo, certo? Mas vamos ver, né? Pronto, então, assim, como eu estava falando para vocês, gente, vocês estão vendo essas imagens aqui, né? No livro de vocês. Essa primeira imagem aí é como se eles estivessem criando uma história, né? Vocês podem perceber que o menino, que eles construíram basicamente como se fosse um céu, né? A menina está recortando as estrelas e as estrelas estão como se estivessem brilhando, né? Como se fossem reais, certo? Aí são o quê? Histórias que eles criaram, né? História que eles mesmos estão vivenciando. Eles estão imaginando aquela história ali real, certo? Aqui embaixo, né, nessa outra imagem, vocês estão vendo as crianças bem atentas, ouvindo a história que, que a professora está contando, que é uma professora, né? E vocês podem observar que eles estão bem entusiasmados ao ouvir a história. Por quê? Porque eles acabam achando aquela história real, né? Eles acabam vivenciando aquela história. Vocês podem perceber que eles estão atentos e pensativos. Isso quer dizer o quê? Que a professora pode estar contando uma história de contos de fadas e eles estão imaginando como se eles estivessem naquela história. É assim o leitor e o ouvinte, né? O leitor conta a história e o ouvinte ele se imagina naquela situação, certo? É dessa maneira que funciona o leitor e o ouvinte da fabulação, certo? Pronto. Vocês irão fazer a atividade da página 117 até a 120. Como é que vai funcionar? Na página 117, nós temos a questão 1, certo? Porque assim, ó, ele diz que é uma história que será contada, depois desenhe e escreva o que está sendo solicitado. Era uma boa, né, que tivesse tempo para a gente poder fazer essa contação de histórias. Mas vocês aí vão escolher a história de vocês, aquela que vocês mais gostam de ler. No caso, a Yasmin aí já tem a dela que ela até queria mostrar para a gente, mas o nosso tempo é curto, né? Então, o que é que a gente poderia fazer? Vocês podem estar ouvindo, lendo uma história que vocês gostem, que chame a atenção, né? Aí, o que é que você vai fazer? O que é que você imaginou durante essa história, quando você estava lendo? Você pode pedir até alguém para contar para você, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão. E você, diante dessa contação, você vai fazendo a atividade, certo? B, o que você ouviu durante a contação de história? Você anota, né? Desenha e anota. Como você se sentiu durante esse momento? Aí é como você estivesse se sentindo lá dentro da história. Você vai, desenha e coloca aqui, tá bom? Na questão 2, ele diz assim:
Observe as imagens e faça o desenho nos espaços em branco de fatos que aconteceram de maneira que complete a história, né? Depois escreva a narrativa. Então, vocês irão completar essa história através dessa imagem que tem no meio de cada uma, certo? 3. Ordene as imagens numerando-as em sequência, né? De maneira que se tornem uma narrativa. Depois escreva a sua versão da história. Aí vocês vão numerar de acordo com o que está acontecendo aí. A primeira imagem, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, certo? Depois vocês vão escrever a história, né? De acordo com cada cena que vocês irão numerar, certo? Começando da primeira. Ok? A página 120, ela diz assim, ó, fanfiction, né? Ou simples fanfic. São histórias criadas por fãs baseadas em animes, bandas, celebridades, séries, mangás, músicos, livros, filmes, histórias em quadrinhos e outros diversos assuntos. Crie e escreva uma fanfic sobre alguma personalidade que você goste e faça as ilustrações. Então, você vai criar, né, uma história baseada em animes, bandas, celebridades, em alguma dessas coisas aqui. É esse tipo de história que vocês devem criar. Certo? Fanfic de anime. Uhum. Então, vocês irão criar uma história através disso aí, depois irão ilustrar, certo? É isso que vocês devem fazer. Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, né, já as páginas das atividades, mas eu já falei aqui para vocês, né? É da página 117 até a 120, tá, gente? Vocês irão fazer aí essas atividades aí, ok? Alguma dúvida? Não. Não. Então, página 117 a 120, tá? Ok? Pronto. Já são 9h20, gente. O próximo professor já deve estar entrando aí, tá? Eu desejo para vocês um bom dia, um ótimo final de semana, né? Que vocês fiquem bem. E até segunda-feira, tá? Que a gente tem a nossa primeira aula de segunda-feira, né? De ciências, ok? Então, beijos para vocês, tá? Mais uma vez, um ótimo final de semana e até segunda. Tchau, tia. Tchau, Tchau. tia. Segunda-feira. Tchau, tia. Tchau. Segunda-feira, tia. Gente, bom dia mais uma vez. Bom dia, tia. Mais uma vez, nós vamos começar. Eu vou fazer a D agora, né? Eu parei na C, não foi? Foi. Eu parei na C. Agora eu vou continuar com a D, tá bom? Aqui, ó. D. Vou fazer o quê? 45 vezes o quê? O meu quadradinho é igual ao quê? 180. Vou fazer o quê? Gente, se aqui está multiplicando, eu vou fazer o quê? Dividir. Se aqui está multiplicando, eu vou fazer o quê? Dividir. Vou pegar aqui o meu termo é igual a 180 dividido por 45. Gente, coloquem aí a resposta de vocês. Coloquem aí no chat. Eu estou na D. Para dar tempo a tia corrigir tudo. Deu muito bem, 4.